Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 11 por 7, 12 por 8, já não sei mais aqui, tô meio confuso hoje aqui nesse tema. Qual é o nosso novo nome agora? Será que vai acabar 12 por 8, Didico? Eu tô aqui do lado do meu amigo Diandro Mota, eu sou Vitor Benfica. E aí, Didico, como é que vai ser isso aí? Olha, Vitor, a gente trouxe uma convidada super especial para mostrar que o nosso nome permanece inalterado. Propositalmente, né? Propositalmente. Pra poder manter engajamento. Felizmente, porque isso já estava preocupando a gente, o nome já registrado, né, Vitor? Ter que tirar 12 por 8 não ia ficar legal pra gente. Não pode. Hoje, Vitor, apresentando aqui para o nosso público que já está acompanhando essa sequência de apresentação das novas diretrizes da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem a honra de receber para debater as diretrizes brasileiras de hipertensão de 2025 com a gente, a doutora Fernanda Colombo. Ela obteve o título de professor livre-docente junto ao Departamento de Cardiopneumologia, disciplina de Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em janeiro de 2007. Atua como médica assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, Faculdade de Medicina da USP, desde 92, onde coordena o Laboratório de Investigação Clínica da Unidade de Hipertensão e também é orientadora do programa de pós-graduação da Uninove e também já tive a oportunidade de tê-la como colega de mesas diversas aí de mestrados, com quem eu já pude aprender muito. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Colombo. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado. Só um senão aí pelas datas, né? Que mostra o quão jovem eu sou. Mas muito obrigada por terem me convidado. É um prazer enorme estar aqui. Para a gente é um prazer receber você, que é uma das autoras, né, dessa diretriz brasileira atual, que, diga-se de passagem, Vitor, tá bem palatável, né? Tá gostosa de ler, né? Bem palatável, a gente já vinha comentando isso no próprio congresso, a gente conversou com o pessoal sobre isso, tá muito visual, muito mais didática, muito mais... Acho que palatável é um bom termo, e se tem conteúdo, se tem diretriz a 12 por 8, quer entender na fonte, né, Lidico? A gente tá mal de convidado hoje, né? Não, exatamente. E mais uma vez relembrando que a nossa diretriz ela é uma fonte de informações obtidas a partir da união de diferentes sociedades, né, doutora Fernanda? A gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, também é de hipertensão arterial, difere um pouquinho dos europeus, né, que eles acabam tendo diretrizes por sociedades distintas, e a gente teve a oportunidade, então, de contar com esse documento, trazendo novidades em relação ao que a gente tinha de 2020 para cá, para 2025. Alguma coisa nova. Algumas coisas novas, né, doutora? E olha, coisas novas. Uma das coisas que para mim tende a ser mais desafiadora, doutora Fernanda, é compreender primeiro o impacto da hipertensão dentro do cenário brasileiro. E eu queria que você começasse falando para a gente sobre epidemiologia, né? Claro. Já porque esse número não é tão exato, a gente tem fontes distintas. Perfeito. E qual que é o número real dos hipertensos no Brasil? Qual é essa prevalência? Qual que é o próximo para a gente acreditar aí? O número real a gente não tem. Porque, infelizmente, nós não temos uma capacidade de ter um registro adequado de valores de pressão arterial de diferentes locais. Se você for olhar na diretriz, a gente referenda alguns trabalhos que foram feitos, ora na região sul do Brasil, ora na região nordeste, ora na região centro-oeste, aqui na região sudeste. E, então, são dados esparsos, né? Eu acho que uma das primeiras coisas, desejos, né, da sociedade é vir a desenvolver um registro, só que isso é um custo muito caro. Mas a gente sabe que 1 em 3 brasileiros acima de 18 anos deve ter hipertensão. Quando o Vigitel atua, né, que é aquela chamada por telefone, é uma avaliação autorreferida. Sim. Então, a gente sabe que tem muito mais hipertensos que não sabem que são hipertensos. Não sabem, simplesmente não sabem, porque a forma do diagnóstico é muito simples, é medir a pressão arterial, é aferir a pressão arterial. Mas essa técnica, ou essa manobra, né, de se medir a pressão arterial, não é feita de uma forma consistente, com a frequência que tem que ser feita. Então, muitos pacientes vão detectar que tem hipertensão quando ele já tem lesão nos órgãos, que a gente chama de lesão de órgãos-alvo, né? Então, passou a fase de uma prevenção, de um momento adequado. Então, mas estima-se, ok, que 30% da nossa população é hipertensa. Apareceu um dado de 45% da OMS. E nós ficamos estarrecidos de onde surgiu esse dado. Uhum. A gente não tem a referência de onde surgiu esse valor.
né? Como eles chegaram a essa conclusão. Se foi inferência, se foi um cálculo matemático, de probabilístico. Eles colocaram 45%. Eu acredito que é um pouco menos, né? 30% já é uma altíssima prevalência. Sim, uma prevalência muito grande de um dos principais, se não o principal, fator de risco cardiovascular aí no contexto da doença cardiovascular, que inclusive é a que mais mata no mundo e no Brasil. Aproveitando até interessante, um ponto legal dessa diretriz, né, é que ela separa até muito um perfil do nosso país, né, já que 75% dos nossos pacientes hipertensos são tratados no ambiente do SUS, também trouxe, né, um ambiente exclusivo na nossa diretriz para poder tratar sobre esse paciente, perfil de hipertensão no ambiente do SUS, e também um outro perfil que vinha sendo deixado muito homogeneizado nas diretrizes, né, mais específico, que é a hipertensão em mulheres, né? Então, Nossa, esse tema isso é foi muito sensacional dessa nova diretriz. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão antes da gente entrar nas partes mais técnicas da diretriz. Então, a concepção e a ideia de chamar pessoas que, primeiro, trabalham na rede, né? Pronto. Então, a Mauri, Exato. que trabalha lá na ponta, e os colaboradores, né? Para saber qual é o dilema dos nossos colegas que estão atendendo. Então, eventualmente, você coloca numa diretriz uma indicação top de linha, né? R$250. Não existe no SUS, é impossível alguém pagar isso todo mês. Então, como é que o colega que está no SUS, se não tiver algo... Olha, se você não tem isso, não tem o menor problema, usa isso. Né? Você tem uma segunda opção. Então, eu acho que esse foco é extremamente importante no nosso meio. Então, esse pequeno recorte, vamos chamar dessa forma, desse diretriz para o colega que está tratando no SUS, que, na verdade, como vocês falaram, é a maior prevalência, ele repete muito do que tem na diretriz como um todo, mas ele se atém a medicamentos que tem na rede básica. Né, que o Hiperdia ele fornece uma classe, uma gama de medicações e coloca no momento como você colocar como primeira droga, segunda droga, terceira droga, esse tipo de medicação que é disponível de forma gratuita. E a possibilidade de você usar outras medicações, claro, está escrito lá também, ó, se puder, usar isso. E um aspecto importante é quando encaminhar para para o nível de especialista, né? Quando você encaminha o teu paciente, porque é uma dúvida grande, né? Quando que eu caminho um paciente que está começando a ter lesão renal, quando que eu imagino que o paciente tem uma hipertensão secundária, quando que de fato ele está de difícil controle, eu não estou conseguindo ali controlar, vamos ver se tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer para o paciente. Quando que eu vou evoluir a atenção desse paciente? Perfeito. Então, eu acho que isso foi bastante interessante. E super necessário, né, doutora Fernanda? Porque se a gente parte do pressuposto que 30% da população vai ter hipertensão, tem hipertensão. A gente está falando aí 213 milhões de brasileiros pelo último censo, a gente está falando de praticamente 63 milhões de brasileiros. Para 21 mil cardiologistas, tem muito cardiologista no Brasil, mas ainda assim não dá conta de tratar todos os hipertensos. Então, ela não é uma doença do cardiologista, né? É uma doença que nós, como profissionais de saúde, como médicos, devemos saber tratar e identificar quem é aquele paciente que, nossa, esse aqui tem que estar sob cuidados de um especialista, de um cardiologista, mas, em geral, como a gente fala da obesidade, como a gente fala do diabetes, todo médico deveria saber tratar da maneira adequada, pelo menos inicialmente, não é isso? Eu acredito que a nossa diretriz, ela se espelha, não é idêntica, mas ela se espelha muito na diretriz europeia. E a última diretriz europeia, ela teve um enfoque muito importante que foi para o sistema de saúde deles, né? Então, é um sistema de saúde socializado, em que o primeiro, segundo, terceiro atendimento é feito pelo clínico. Né? Não é o cardiologista. Lá você não tem condições de chegar e falar assim, eu quero ir num cardiologista. Não. O clínico te avalia, ele trata de você e, se ele achar necessário, ele te manda para um especialista. No Brasil, a gente tem um shortcut, né? Então, a gente tem o ambulatório do SUS, que é o atendimento primário mesmo, mas existem muitos atendimentos do AMA, né, que são de especialidades, e que tem um acesso fácil ao cardiologista, ao nefrologista, ao endócrino, mas hipertensão, todo médico tem que tratar. E o gineco tem que tratar a hipertensão. Sim. Porque a mulher, no período fértil, pode ter hipertensão e ela não nos procura. Eu morro de ciúmes do gineco, porque o gineco ele tem uma fidelidade. Todo santo ano a mulher vai no gineco. E o gineco pode medir a pressão dela todo santo ano e ele pode falar, tá com excesso de peso, perde peso, faça atividade, pare de fumar. Essa prevenção... Gente, como você comentou, né, para a mulher, é fundamental fazer
conversas de, gente, vocês estão avaliando, comecem a tratar, aprendam a tratar quando é uma hipertensão leve, está usando um pouquinho de medicação. Inclusive no contexto, a senhora falou da fase fértil, mas também no contexto, até para a prevenção do ambiente, do período da gestação e pós-gestacional. Extremamente, Exato. pós-gestacional. Você falou um período da vida da mulher que está no limbo. A mulher que foi hipertensa durante a gestação, ela é muito bem acompanhada pelo obstetra, pelo colega. Ela tem o bebê, cai no mundo, né? Nem lembra que existe por vários meses, porque está cuidando do bebê. Mas aquele período de 6 meses, ela teria que ter um acompanhamento para ver se a hipertensão vai se manter, para ver que remédio ela tem que tomar durante um período que ela ainda está hipertensa. Ela pode regredir, mas a gente não sabe quando. Se vai ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, né? Eventualmente, 30% continuarão hipertensa. E ela nem sabe. Ela vai descobrir na outra gestação que ela já estava hipertensa e nem soube que tinha ficado hipertensa. Então, são gaps que a gente tem que ter e a gente tem que ter auxílio. E agora estamos cobrindo. Não. Com certeza absoluta. E certamente. E só para reforçar o que você também tinha comentado, Vitor, a gente está falando, talvez, do principal fator de risco associado a doenças cardiovasculares. Ou seja, se a gente tivesse que escolher um único fator para atuar, para trazer o maior impacto possível na redução de eventos cardiovasculares, esse fator seria hipertensão, que é bem negligenciada. A gente continua com aquela proporção de quase metade dos pacientes sem saber que são hipertensos, dos que sabem, praticamente metade sem tratar, ou tem alguma atualização mais importante em relação a isso, doutora? Desculpa eu estar rindo, porque eu acho que piorou um pouquinho Piorou, o né? cenário. O cenário piorou. Por quê? Porque quando a gente, com dados robustos, mostra que a gente tem que controlar a pressão arterial, não menos que 140/90, mas 10 milímetrozinhos a menos, 130. Ah, doutora Fernanda, mas o que 10 milímetros vão fazer? Gente, 10 milímetros vão reduzir mais 20% dos desfechos, né? Então, é uma quantidade muito grande de eventos que a gente reduz quando reduz um pouquinho mais. Então, se anteriormente nós tínhamos 50% dos pacientes que são hipertensos, reconhecem que são hipertensos, 50% nem sabe, bora medir pressão de todo mundo. 50% que sabe que é hipertenso só tem controle na meta com 140/90. Se eu for jogar 130/80, piorou mais, com certeza. Porque a meta ficou um pouco mais rigorosa, né? E isso não é uma questão porque nós achamos que isso é verdade. Isso é documentado de que quanto mais baixo, né, menos que 13/8, o paciente tem um prognóstico melhor. Super interessante, inclusive, uma imagem que tem na diretriz mostrando esse impacto, né, da redução dos 10 milímetros de mercúrio, quanto que vai reduzir do risco de AVC, do risco de infarto, de insuficiência cardíaca, tanto na prevenção primária quanto na secundária, né? A Exato. importância dessa redução. Então, já aproveitando aqui, então, o primeiro conceito que a gente tem em relação a controle de hipertensão, nossa meta deixou de ser abaixo de 140/90, então mais rigorosa agora, então abaixo de 130/80. Abaixo de 130/80. Exato. As diretrizes brasileiras, né, anteriores a 2020, a gente tinha essa fragmentação das metas, né? Sim, confunde era muito. complexo, agora, né? Exato. Confunde muito. Acho que isso é muito interessante. A própria ESC, né, já estava trazendo algumas classificações, diagnósticos de uma forma um pouco mais compacta e direcionada para a prática. E acho que também caiu muito bem na diretriz nova essa questão da unificação das metas, né, abaixo de 130/80 em todos os ambientes, né? Salvo algumas individualizações. Então, mas tem uma outra gravura, que também outra figura, né, que também está muito bonita, que é na hora que você vai tratar o hipertenso, ele fala assim, de uma forma geral, você abaixa a pressão abaixo de 130/80, né? Então, é claro que a pressão arterial ela vai flutuar. Nenhum batimento é igual ao outro. Se nós colocássemos, né, uma medida invasiva, batimento a batimento, todas elas mudam um pouquinho porque o volume sistólico muda e tudo vai mudar. Então, muda de batimento a batimento. Então, ela vai flutuar, mas que ela flutue ao redor de 130, Sim. um pouquinho mais para baixo. Sim. 128, 130, 132, 126, 124, ela vai ficar flutuando, mas num patamar baixo. Mas eu não tenho uma régua milimétrica. Se a gente flutuava, se a pressão do paciente, nós permitimos que ela flutuasse ao redor de 140, então ela batia 130, 138, 142, se a gente baixar
já vai ser ótimo. Então, a nossa meta é baixar essa flutuação para uma média ao redor um pouquinho de 130 por 80. Perfeito. E mesmo os pacientes que têm insuficiência cardíaca, doença Exato. arterial coronária, doença renal, todos eles, de uma forma mais harmoniosa, ficam um número mais mágico. Perfeito. Sim. E aproveitar então, Vitor, que a gente já falou da meta de controle, mas a gente tem que, antes de saber da meta, tem que saber como que é feito o diagnóstico. Exato. Como é que tá agora isso, doutora Fernanda, para tirar a ansiedade, se o nosso nome vai ter que mudar ou não? Como é que ficou agora o diagnóstico da hipertensão e o que teve de diferente nessa classificação em relação ao que tinha de 2020? Eu vou tentar explicar qual foi o racional de se usar um termo pré-hipertensão para uma faixa maior. Então, veja, na diretriz anterior, haviam 6 subclassificações de pressão. É muito, né? É muito número, né? A diretriz europeia, ela coloca hipertensão acima de 14/9, não interessa se é estágio 1, 2, 3. Está hipertenso, dá remédio. Pronto. A gente optou por colocar para chamar a atenção de, olha, quanto pior, mais elevado, pior, mais lesão de órgão-alvo. Então, se optou por deixar esses graus, esses estágios, né, de hipertensão. 12/8 para baixo, 12/8, né? É ótimo, é pressão normal. Ouviu, né, pessoal? Eles colocaram, né, na diretriz lá americana, não elevada, pressão não elevada. Isso, não é uma pressão elevada. Europeia, né? Tá como não elevada. Europeia, não elevada. Então, para nós, a gente resolveu chamar de... Falando não elevada, é até meio estranho, né? O paciente, não, sua pressão é não elevada, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Para o nosso português, a tradução é horrorosa. Aí eles colocam uma faixa, né, que a pressão é elevada e depois hipertensão. Sim. Gente, para o brasileiro, pressão alta, pressão elevada é tudo a mesma coisa, né? Como é que você vai... Pressão de risco, né? Nós fizemos perguntamos para o ChatGPT. ChatGPT, como que eu explico que a pressão está alta nos diferentes cenários do Brasil? Ele falou assim, olha, talvez na região Nordeste seja interessante você falar pressão que causa doença, né? Pressão que merece cuidado na região Central. Então, cada lugar tem alguma coisa diferente de chamar a atenção. É muito importante num país tão grande e miscigenado, né? Então, é muito importante. Para a região Sul, Sudeste, né? Você fala que você está pré-hipertenso, dá uma conotação interessante. Olha, eu não estou ainda, você está quase hipertenso. Você poderia falar, numa diretriz você não consegue dizer, né? Essas coisas que a gente fala aqui. Olha, se você tem um paciente que é de uma região diferente, talvez para ele esteja habituado a falar, sua pressão está quase alta, está quase ruim, está quase dando problema. Então, você tem que achar a tua expressão. Mas o pré-hipertenso é no seguinte sentido. Da mesma forma que a gente sabe que está todo mundo ficando mais hipertenso, né, por um estilo de vida inadequado, a prevalência de obesidade na nossa população está muito ruim, inclusive pegando crianças e adolescentes. E isso é um fator de risco enorme para o cara ser hipertenso, né? O pessoal não está fazendo atividade física, o estilo de vida está ruim, voltou a fumar, aquela porcaria do vape, né? O pessoal vai para a balada, toma energético. Isso é democrático. Sim. Não importa o nível social, né? Qualquer festa é muita bebida, é muito cigarro, é muito... Então, não faz atividade física e começa a comer demais e come uma quantidade exagerada de sal. Então, tudo isso vai falar assim para mim, eu estou com um paciente que está com 130. Rapaz, se você não fizer alguma coisa... Você vai ser hipertenso daqui a 3 anos. Você quer esperar? Né? Vamos fazer alguma coisa agora? Então, a diretriz, ela chama para prevenção. Esse é um aspecto extremo. É uma zona de alerta, né? É tudo que a gente quer. E que muda a conduta. Então, e se a gente faz bastante bagunça, vamos dizer assim, eu não estou entendendo, ótimo que não está entendendo. Vamos conversar sobre isso. Daí cai a ficha do indivíduo, nossa, eu estou com um estilo de vida que não é bom, né? Então, daqui a 5 anos, passa assim. Né? Eu estou na unidade de hipertensão, parece que foi ontem, não fale que é tanto tempo assim, não. Mas aí a gente vê que existe uma velocidade grande dos valores pressóricos virem aumentando. Né? Eles vão aumentando ao longo do tempo, e rápido. Excelente. Então, para organizar a ideia aqui para quem está acompanhando a gente, então ficou simples, né? Abaixo de 120/80, pressão classificada como normal. Ótimo. Entre 120/80
por 80 a 139 por 89 Isso. para Pré-hipertenso. hipertenso. O que não quer dizer que de cara vai precisar de medicamento. A gente já vai Perfeito. explicar que situação Não, específica talvez esse indivíduo precise de medicamento. Esse cara que tem de 12 a 120, né? Perdão, 120 a 139, tem um gapzinho de 20 milímetros na sistólica e um gapzinho de 10 na diastólica, é o momento de a gente fazer prevenção primária. Perfeito. Mudar estilo de vida. Isso Número 1, número 2, número 3. Mudar estilo de vida, mudar estilo de vida, mudar estilo de vida. Pronto. E alertar para o indivíduo, né? Ó, você está comendo mal, não é só você na sua casa, é você, sua esposa, seus filhos, né? Então é todo mundo. Reduz Pronto. o sal de todo mundo, muda a compra do supermercado, compra menos coisa ruim, compra mais fruta, compra mais verdura. Então é o momento de você prevenir. Pronto. Então, falando ainda da classificação, esse está na pré-hipertensão. E se tiver 140 por 90 ou mais, já vai ser hipertensa e a gente pode até subfracionar ali hipertensão estágio 1, 2 a ou gente 3. gradua, Pode graduar. quanto pior, Que aí acaba seguindo basicamente o que estava de fato na diretriz de 2020, mantém, né? 1, 2 e mantém. 3, com saltos de Mantém. 20 na sistólica e saltos de 10 10 na na diastólica. diastólica. E aí, doutora Fernanda, então já temos o diagnóstico agora, só lembrando, a gente está falando aqui de um diagnóstico que ele é feito baseado em medidas de consultório, sim, duas observações pelo menos, Distintas, correto? A não ser situações especiais, que você tem ali uma pressão muito elevada, ou o paciente que já tem lesão de órgão-alvo, que talvez numa ocasião você já tenha ali o paciente diante de você que é um paciente hipertenso. Quando você pega ali lesão de órgão-alvo, uma pressão 160 por 100, já com lesão de órgão-alvo, você está diante de um paciente hipertenso. Mas vocês deixaram muito claro na diretriz, então, que duas ocasiões distintas, pressão de consultório, a gente vai ter essa classificação. Falando de terapia medicamentosa, para a gente chegar na terapia medicamentosa, está claro também nas diretrizes, se ele é classificado como hipertenso, ou seja, 140 por 90 para cima, já começa com tratamento não Medica- farmacológico, sempre, mas medicamentos. Isso. Além das medidas não medicamentosas, vai entrar também os medicamentos. E em que situação, no indivíduo que ainda é pré-hipertenso, a gente vai pensar em fazer o tratamento medicamentoso Mais também? precoce, né? Isso. Posso só pegar o gancho de duas coisas? Por favor. Medidas feitas na farmácia, com o paciente em pé naquela maquininha, não dá diagnóstico de hipertensão. Importante falar Perfeito. isso. Né? Perfeito. Isso é um alerta. Minha pressão está elevada naquele momento, eu vou procurar um colega médico para ser feitas as medidas de forma adequada, Em com a condições técnica ideais. adequada, com o aparelho adequado. Gancho por gancho, posso pegar também um aqui rapidinho? Pega. Inclusive, essa questão levanta a história da AMPA, né? Que muito se confunde com o diagnóstico de hipertensão arterial ambulatorial, né? A automedida, né, Perfeito. da pressão arterial do paciente que chega com aquela listinha que não tem uma padronização ainda muito clara, com algum trabalho robusto, né, onde ele chega com aquela listinha, até o próprio médico da saúde básica mostra, né, como é que ficou essa questão. Né? Perfeito. Eu aceito como diagnóstico de hipertensão, não aceito. No SUS isso funciona diferente do ambiente, né, não do SUS. Né? Como é que ficou essa questão? Olha, medir a pressão arterial parece simples, mas ano passado, não foi? Eu acho que foi 2023, acho que foi em 2023, saiu uma diretriz de como se medir a pressão, porque a gente está esquecendo como mede pressão. Sim. Né? A gente, é um horror, às vezes, paciente, como é que eu posso dizer? Pessoas da própria família vão em colegas e falam, nossa, mas o colega nem mediu minha pressão. Né? Tem que medir e medir direito. Toda consulta. Então, o aparelho tem que estar calibrado, o paciente tem que estar sentado, aquela rotina, aquela sequência toda, né? Então, perna descruzada, sem ter fumado nesse minuto, 5 minutinhos de repouso, né? Com a bexiga vazia, tal. Aquela medida eu vou aceitar. E eu vou medir uma vez, vou medir 2 vezes, vou medir 3 vezes, com intervalinho de 1 minuto, para eu acreditar naquilo que eu estou medindo. Porque o ideal é que entre as medidas não tenha mais que 6 milímetros de sistólica de diferença. Claro, vai variar, mas não é para estar 12, 16, tem alguma coisa errada. Né? Então, a gente mede várias vezes até que tenha uma reprodutibilidade em torno de um valor. Né? As medidas feitas, que a gente chama automedida, elas não têm uma validade para fazer o diagnóstico, elas têm uma validade para chamar a atenção de que tem alguma coisa errada. Exato. Mas, olha que interessante, Vitor. No acompanhamento do paciente, você tem como chamar esse paciente para colaborar com você. Você fala, próxima consulta, traz o seu aparelhinho, eu vou dar uma checada qual que é esse aparelhinho, vou checar com o meu aqui, vou ver se está mais ou menos
bom, ou vou ter uma ideia, se está um pouquinho diferente ou não, e você vai fazer. Quando eu pedir para você fazer, medidas que eu vou direcionar. Então, você mimetiza uma medida residencial. Você faz um desenhinho para ele e fala, ó, mede de manhã por volta de sempre o horário, das 9 às 10, mede 2 vezes aqui como eu estou medindo. À tarde, mede aqui, à noite, mede. Então, ele faz medidas com um aparelho que você minimamente conhece, né? Se for do pulso, do punho, você orienta como faz. Se for do braço, você também orienta. Situação onde é muito importante também a equipe multiprofissional, né? Na Seria atenção. fundamental, seria fundamental. E aí você orienta. Então, ele faz uma medida com o aparelho dele, sem ser o aparelhinho da MRPA, porque ainda não está tão disponível, mas pelo menos uma medida estruturada. É uma automedida estruturada. Num paciente que você está acompanhando, você pode até acreditar que aquelas medidas têm algum grau de veracidade. Perfeito. E, inclusive, na diretriz coloca, você falou da atenção que a gente tem que ter na medida, seguir as condições ideais para fazer o diagnóstico, né? E chama atenção ali para a prioridade que a gente pode dar para os aparelhos que são semiautomáticos ou automáticos, né? Assim, podendo Sim. diminuir a variação que existe quando você está utilizando o método oscilométrico. Então, vocês também chamaram atenção para a importância Outro disso. ponto que não tinha, né, na outra diretriz. Eles colocaram realmente esse destaque. Né? E mais uma vez, tem uma imagem bonitinha, fácil de compreender, com a representação de uma mulher sentada na posição adequada, com as pernas descruzadas, com o braço repousado sobre a mesa, na altura do coração, com a palma da mão para cima e explicando exatamente como que você deve fazer essa medida para que ela seja fidedigna, que isso é importante, né? Perfeito. Dispositivos que têm suas vantagens também, né? Os dispositivos, né, eletrônicos que é calibrados, né, de forma regular, idealmente anualmente e respaldados pelas principais diretrizes, que são, por exemplo, a questão de você tirar um pouquinho daquele contexto do operador, né, de estar sendo, Sim. né, essa interferência do operador, ele não depende do operador, e o próprio paciente ganha um amigo ali de não precisar de ninguém com experiência para aferir a pressão dele. Então, também tem essa questão. Eu ia já pedir para você falar no cenário de complementação do fenótipo da hipertensão, a importância de MAP e MRPA, mas antes, a gente não pode esquecer que você ia comentar qual é a situação clínica. Então, quando que a gente, no indivíduo ainda classificado como pré-hipertenso, que eu já penso em introduzir medicamento para o tratamento dele? Tá. Então, existem, assim, alguns valores que a gente, baseado em estudos, lógico, que a gente observou, né, de intervenção mais precoce, mas um valor mágico é acima de 130 de pressão sistólica. Então, acima de 130 de pressão sistólica. Então, de 120 a 130, a gente puxa a orelha do paciente, quer que ele faça atividade física, né, faça todo o estilo de vida mais saudável, mas bateu em 130, você insiste 1 mês, 2 meses, 3 meses, se ele não tiver controlando a pressão arterial, tá? Não baixa a pressão arterial e tem comorbidades. O que são comorbidades ou o que são lesões de órgão-alvo? Então, se esse paciente, você evoluiu, você pediu alguns exames laboratoriais, já tem uma microalbuminúria, então você já detecta uma alteração mínima renal. Você faz um eletro, tem uma pequena sobrecarga, você fala, nossa, mas de onde está tendo lesão de órgão-alvo esse paciente? Ou paciente diabético, o paciente que já tem, por alguma outra situação, um grau de obesidade significativo, com apneia do sono, com dislipidemia importante, ou seja, um síndrome metabólica, né, que não está controlando com o que você deseja, por que a gente ficaria mais tempo esperando ou postergando? Perfeito. Né? Ele vai deixar de ir na Fernanda, vai no Vitor, vai ficar mais 1 ano indo com você, não vai fazer nada. Aí, quando você fala alguma coisa, ele foge, vai pro Diandro. Então, o paciente ele fica numa via sacra, trocando de médicos, e só simplesmente posterga um momento de você atuar. Sim. Então, né, eu acho que chama a atenção também do paciente para falar, olha, meu senhor, o senhor não está fazendo o que precisa, vou ter que começar a dar remédio. Que tal a gente começar com remédio e se daqui a algum tempo o senhor fizer tudo de bom, né, a gente pode até pensar entre aspas, a pressão fica num período melhor de controle e a gente vai ver o que acontece. O que até você está trazendo para a gente, né, é a questão de, já tinha falado, comentado aqui, que essa faixa de pré-hipertensão é muito vinculada a um alerta, e o alerta até para o próprio médico pensar em estratificar esse paciente da maneira adequada. Perfeito. E agora, na diretriz, temos
um direcionamento até diferente também do que vinha sendo nas outras diretrizes, que eram o próprio Prevent, né? O próprio a avaliação de risco cardiovascular desse paciente hipertenso, e também pensando na classificação em alto risco desse pré-hipertenso, quanto tempo eu vou tolerar e esperar para eu poder pensar de fato em começar. Queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona essa estratificação nova de risco, né? A avaliação do Prevent e como que eu vou classificar ele como alto risco, o que entrou de diferente. Inclusive, também comentou aí, acabou de falar para a gente sobre a questão da microalbuminúria, né? Entrou um novo examezinho ali naquela fase inicial da estratificação do paciente diagnóstico, né? Que é a albuminúria pela creatininúria, né? Então, cita para a gente como é que a gente vai classificar esse paciente na pré-hipertensão de alto risco, como é que é o baixo risco depois. Perfeito. Você pega um paciente, uma idade... Duas coisas que são importantes. Às vezes, a gente precisa ter alguma balização com número. Né? Médico gosta muito de número. Né? Cardiologista, então... Ai, nem me fale. É impressionante. Eu gosto. Anteriormente, né, nos capítulos anteriores, nas diretrizes anteriores, tinha aquela tabela que era de cor, né, que a gente colocava os valores pressóricos, né, hipertensão, estágio 1, 2, 3, e um valor lá de 130 por 85. É mais ou menos aquilo, 130 por 80 agora. E aí tem sem fator de risco adicional, então o cara faz atividade física, tá magro, não fuma, não tem dislipidemia, tem só um valor pressórico um pouquinho elevado, tudo bem, eu posso acompanhar esse paciente. Ele vai demorar muito tempo, anos, 4, 5 anos, para começar a ter um incremento pressórico maior, porque ele não tem nada que acelere a disfunção endotelial e que acelere o desenvolvimento da hipertensão arterial, né? Agora, o indivíduo que tem esse mesmo valor pressórico, é obeso, sedentário, bebe pra caramba... né? Outra coisa, outra história. É outra história, por quê? Porque ele parte de uma coisa que é muito interessante, que ele está inflamado. Exato. Ele tem lesões no endotélio, o endotélio não está fazendo óxido nítrico, aquilo vai vasocontrair, não tem mágica. Não é que eu sou ruim, que eu fico jogando praga no paciente. É a história dele, né? É a história natural dele, não tem muito o que fazer. Então, esse paciente, se você faz uma avaliação inicial, eu vou gastar dinheiro do SUS, tal. Gente, é um momento riquíssimo, com exames muito baratos, eles não são exames caros, né? Você consegue fazer de uma forma muito adequada na rede, até, inclusive no SUS, claro. E isso tem um impacto enorme de você falar, olha, eu vou começar a tratar esse paciente. Ele precisa saber disso. O paciente precisa ter uma chance. Muitas vezes o paciente fala, poxa, mas nunca ninguém me alertou. Nossa, que horror. A gente está deixando de fazer o nosso trabalho. Então, a escolha é do paciente. Mas nós temos que oferecer, olha, o senhor já está numa situação que eu não quero esperar mais, eu quero cuidar do senhor, eu quero lhe dar uma medicação suave, pequena, uma drajazinha, mas para ele pode reverberar. Nossa, eu tenho que tomar remédio, deixa eu me cuidar. Então, pode ser um apelo emocional, não deixa de ser, de que o paciente precisa tocar um gongo na cabeça dele, que ele precisa mudar de vida. Atualmente, então, eu utilizo a Prevent a calculadora de risco cardiovascular da SBC tradicional. Então, na verdade, por que o pessoal sugere aquela calculadora Prevent? Essa calculadora ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, né? E ela acrescenta lá, se vocês olharem, entrarem, está disponível o site, é muito fácil de ser calculado. Então, e é muito legal, eu acho, você poder mostrar para o paciente o seguinte, olha, o senhor está obeso, está fumando, está com colesterol alterado e a pressão está alta. O seu risco é tanto, está lá, numérico, ele vai ganhar um número, 14%. Ainda coloca em 10 anos ou podendo ver em 30 também, né? Exato, então ele tem esse intervalo. Em 10 anos, o risco é tanto, em 30 anos o risco é tanto. Mas olha aqui, se eu tirar a pressão alta, se eu controlar, se o senhor perder peso, na hora você muda os valores e você fala que você pode ficar. Perfeito. O engajamento vem daí, né? Então, exato. Eu brinquei numa aula que a gente estava dando, eu coloquei uma mulher de 45 anos, com índice de massa de 30, 14 de pressão, não era nem mais do que isso, 140 de pressão, com colesterol alterado, fumando, deu 20, sei lá, o risco cardiovascular. Aí tirou tudo, foi para 3. Poxa, olha aí.
Isso é fantástico. Depende de você. Então, é uma forma, né, de você fazer isso. E lá, você falou muito bem, doutora Fernanda, a gente tem a possibilidade de colocar não somente aqueles fatores tradicionais, como sexo, idade, valor de colesterol total ou HDL, se é tabagista ou não, você ainda pode colocar, inclusive, taxa de filtração glomerular, valor de hemoglobina glicada, se esse paciente já tem a microalbuminúria alterada, você tem a possibilidade de refinar ainda mais essa análise, apesar de sabermos que a gente não tem dados populacionais da nossa realidade Claro. brasileira, Exato. mas que Claro. Refina mais. exato, vai ajudar e se for comparar com o que a gente tinha anteriormente, Score 2, que a gente podia tentar utilizar, que era de lá da Europa para cá, Exato. talvez esteja até mais próximo da nossa realidade do que algum outro risco que não tenha sido validado aqui dentro do nosso país. E né? é muito fácil de usar, é meia dúzia de coisinhas que você vai colocando Sim. lá. E se você não tem, ele também dá o risco. Né? Se você tem um risco, as variáveis todas, se você teve a possibilidade, eu não tenho albuminúria, eu não posso usar. Não usa, porque ele calcula sem Sim. albuminúria, né? É bem Sim. legal, bem E legal. não é que vou extinta outra classificação de risco, né? Não, A gente essa- pode, inclusive, usar em caso, mas a preferência atual pela diretriz, a recomendação que se use associado, ou então, de forma mais focada na prevenção. Então, vou organizar o raciocínio aqui para a gente seguir para a próxima pergunta, doutora Fernanda. A gente já falou, então, diagnóstico de hipertensão, 140/90 para cima, o pré-hipertenso 120 até 139 de sistólica ou de 80 até 89 de diastólica. Fundamental nesse perfil de paciente saber que se eu tenho paciente hipertenso, independentemente do risco cardiovascular dele, o tratamento medicamentoso vai estar indicado além das intervenções não medicamentosas. E nesse meu paciente classificado como pré-hipertenso, fundamental fazer uma estratificação de risco adicional, Acima de 130. sendo sugerido exatamente acima de 130, porque já vai estar fora da meta, que é abaixo de 130/80, né? Que é o que a gente, nossa meta. Exato. E é sugerido o Score Prevent, mas lembrando que para situações em que você não tem amplamente disponível isso daí, a gente pode continuar utilizando aquele gráfico de cores que você citou também, né, doutora Fernanda? São fatores de risco, né? Quando você tem um Perfeito. risco acima do leve, um risco moderado, você já tem que indicar. Pronto. E a gente já decidiu, então, que esse nosso paciente com 140/90 para cima vai merecer medicamento e aquele paciente pré-hipertenso com valores acima de 130/80 com alto risco cardiovascular, que mesmo com 3 meses ali insistindo em mudança de estilo de vida, ele não teve sucesso, a gente não vai ficar postergando ali, porque sabe que ele está Claro. inflamado, tá indo mal, ele precisa saber disso e o tratamento medicamentoso vai estar, então, muito bem indicado. Agora eu queria fazer a pergunta que eu tinha dado um spoiler antes. MAPA e MRPA. Foi mostrada ali a importância desses exames também para a gente refinar um pouquinho do fenótipo do hipertenso, não é isso? Na verdade, assim, você não vai deixar de tratar quem está hipertenso na sua frente se você repetidas vezes detectar que a hipertensão está acima de 140/90 e, né, você já fez isso várias vezes e que você tentou um tratamento de forma não adequada. Quando o paciente tem valores acima de 150 de pressão arterial, mesmo que ele tenha um componente do jaleco branco, né, ele seja hipertenso do jaleco branco, a chance da MAPA detectar que ele é só um hipertenso puro do jaleco branco existe em torno de 15%, ao redor, né, de 15%, 17%. Então, a MAPA ajuda um paciente está na tua frente, ansioso, fala que a pressão em casa é mais baixa, mas você sempre mede alta, você fala, não, deixa eu confirmar isso aqui com uma MAPA. Existe um outro cenário que o paciente está normal, normotenso na tua frente, e você, em alguns exames que você faz de rotina, você detecta uma lesão. Você fala assim, mas por que ele está com um pouco de hipertrofia? Por que ele tem uma alteração na retina? Por que ele está com um pouquinho de albuminúria? Então é uma coisa esquisita. Sinais de lesão de algum alvo. Isso. Daí você fala, nossa, será que ele está hipertenso e eu não estou vendo? E aí a MAPA vai nesse sentido. Eu faço um paralelo com um indivíduo ter diabetes, né? E você ter uma medida isolada de glicose, você ter uma hemoglobina glicada, ou você ter a possibilidade, a felicidade, né? Se o indivíduo for diabético e insulino necessitado, colocar aquele dispositivo que você tem um sensor por um período de 15 dias, né? Avaliando lá. Então, quanto mais medidas, melhor. Não se discute. Quanto mais medidas... E quanto mais eu sei como esse paciente está, né, se de noite a pressão cai ou não, então é importante eu ter uma monitorização ambulatorial, uma MAPA. Seria o ideal, pelo menos uma, para eu ter mais ou menos um comportamento de como é a pressão do ritmo circadiano desse paciente. Se eu puder, claro que eu vou solicitar. Se eu não puder, MRPA,
poucos centros têm a MRPA, né? Que é uma forma não semiautomática também, que é estruturado, o valor é medido, é enviado para uma central que gera um laudo, né? Não tenho, tento fazer a automedida. Um aspecto que eu acho que é importante a gente relembrar e lembrar o colega é que os equipamentos hoje, eles estão ao redor de R$ 150, você tem um bom equipamento de pressão arterial. Então, é um investimento para o indivíduo que tem uma lesão crônica, uma doença crônica, que é custo-benefício. Sim. Isso vai se diluir ao longo de um ano, né? Então, a gente está cada vez mais tendendo a sugerir, olha, vê lá com a família se dá para comprar esse aparelhinho. Aí, uma semana antes de o senhor vir na consulta, o senhor mede assim do jeito que eu quero. Não é para ficar doido e ficar medindo toda hora, pelo amor de Deus, isso também não. Sim. Mas, em alguns momentos, eu acho que valeria a pena. Então, quanto mais medidas, melhor, né? A MAPA tem aspectos extremamente importantes nessa situação em que ele é muito mais hipertenso no consultório, valores menores em casa, ou o inverso. No consultório ele está lindo, maravilhoso, mas vai para casa, o problema está lá, né? Ele não dorme direito, tem Você tá confusão. falando primeiro da mascarada, depois da Isso, avental. da avental branco e depois da mascarada, né? Quando ele está normal aqui no consultório, mas em casa está hipertenso em casa, né? E, inclusive, é interessante a gente falar, né, dos valores de controle. A gente já tinha colocado ali paciente hipertenso, que você está tratando, a sua meta é abaixo de 130/80. MAPA vai ser a mesma coisa, né, doutora Fernanda? MRPA também abaixo de 130/80. MAPA nas 24 horas abaixo de 130/80. Se for durante o período de sono, abaixo de 120/70. E se for em um período de vigília, 135/85. Abaixo disso. E aí, são valores chatinhos. chatinhos. 130/80. 130/80. Acho E que aí, É meio mais. mágico esse Quando- número. quando 3/8. Quando eu estava lendo a diretriz, quando eu vi ali do mapa, no período de sono, 120/70, e me chamou a atenção porque é justamente o valor que a europeia coloca como meta, mesmo de consultório, mesmo de medida ambulatorial, de menor que 120/70. E a nossa não foi tão rigorosa assim. A nossa foi 120/80. O diagnóstico acima de 120/80, enquanto que a europeia coloca o diagnóstico acima de 120/70. Por que teve essa pequena diferença Esse aí, doutora número, Fernanda? olha, nós não participamos, então eu não posso dizer o que aconteceu nos bastidores da diretriz europeia, né? Mas a gente sabe que um número, um estudo muito importante que mostrou para a gente o incremento de lesão, de desfecho, de evento, de risco cardiovascular, ele cresce a partir de 115/75, né? Então, eu não sei se foi a partir disso que chegou a 12 por 7, entendeu? Ele foi para 12 e baixou para 7. A gente ficou sem saber de onde veio esse número. Olha, eu e mais inúmeros colegas fomos atrás da referência de por que esse valor. Daí, dados epidemiológicos, só pode ser isso aí, né? Nós tivemos um episódio, inclusive, específico da diretriz de hipertensão da ESC, né? Isso. Com o Dr. Márcio Souza, que está excelente também. Eu indico vocês darem uma olhada lá, porque é exatamente essa questão. A gente ficou sem uma justificativa muito palpável para justificar essa questão do 12/7. E na nossa está muito claro. A gente vai atrás das referências que são citadas nas nossas diretrizes. Está muito bem ponderado. Inclusive, até das metas de controle de 130/80, estudo SPRINT, muito bem citado em paciente de alto risco cardiovascular sem diabetes. Mas e a população com diabetes? Tem o estudo ACCORD também devidamente citado, demonstrando a importância de buscar essas metas de pressão, diminuindo também aquela angústia que existia da nossa parte, né, doutora, de potencial efeito adverso em algumas populações. Obviamente, a gente tem que continuar atento se o paciente é super idoso, 80 anos ou mais, se o paciente é frágil, se o paciente já tem histórico de hipotensão ortostática. Óbvio que a gente vai seguir atento em relação a isso, mas se ele não apresenta essas características, a gente tem que buscar esse controle abaixo de 130/80, e caso ele tenha, a gente vai atrás do menor valor tolerado por parte do paciente, correto? Eu acho que isso ficou claro de que valores ao redor de 120/70 são tolerados. Eu dei uma medicação e não sei quanto vai baixar. A gente não tem uma calculadora, né, que fale assim, eu vou te dar um antagonista do canal de cálcio, vai cair 8 milímetros exatos. Você tem 138, vai para 130. A gente não sabe a resposta individual. Então, eu acho que existem muito mais mensagens atrás dos números marcados, né? Exato, são mais as mensagens, são diretrizes. Elas precisam ter números para a gente poder... Até a gente conversou aqui dos números, né? Que a gente gosta disso. Mas
Tem que ter é a questão muito mais do bom senso, dos alertas, Claro, para que cada mensagem, para aqueles números, perfeito. aqueles cortes sejam Exato. justificados, né? Então, o que a gente coloca, e que eu também achei muito legal, foi que, assim, o paciente, a gente sempre tem medo daquela curva em J, né? Que é o aumentar a mortalidade quando a pressão cai muito. Inúmeros estudos mostram que isso é verídico, Uhum. sem dúvida nenhuma, quando a pressão começa a cair, a pessoa tem mais mortalidade. Mas quem é que é essa pessoa? Quem que é a pessoa que a pressão está baixando? É aquele idoso que vai ficando magrinho, 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 que para de comer sal, toda a medicação não tem massa muscular, então aquele valor que ele tomava de diurético já é ruim para ele, o que ele vai fazer? Hipotensão, o bara não está funcionando, ele não tem mecanismo de resposta. Então, existe essa associação de mais fragilidade, mais hipotensão e maior mortalidade. Mas, se o indivíduo que tem super forte, teve uma revascularização, tá tudo bem, não tem Sim. isquemia, por que eu não posso baixar a pressão desse sujeito? Perfeito. Tá muito claro. Vocês deixaram Né? muito bem descrito que parece ser muito mais um marcador de risco do que propriamente uma relação de Exato. causa e efeito, né? E na diretriz que acabou de sair de doença coronariana crônica, eles também colocam a possibilidade de mesmo um coronariano, porque existem coronarianos que estão fazendo isquemia, tem lesão, você não pode abordar, tem angina refratária, esse é melhor deixar a pressão mais alta. Mas tem o cara que acabou de fazer um stent, tá maravilhoso o fluxo, como que eu vou imaginar que vai ter Sim. problema ali? Né? Exato. Então, quem é o coronariano que eu tenho que ter medo? É o mais grave, é o que não consigo abordar, é o que tem isquemia residual, é o que tem dor. Você individualiza. Você individualiza, mas não que isso é um limitante, está proscrito você baixar mais a pressão. Não, pode, no paciente que está saudável, bem revascularizado, sem isquemia. Excelente. Os europeus já aprenderam que precisa aprender com os brasileiros, né? Com PSG e Botafogo, né? Então, mundial. Então, fica a dica aí para os europeus aprenderem um pouquinho com nossa... E eu acho que agora, Vitor, a humildade reina. Agora, não, mas isso aí que o Vitor está falando, eu acho que é importante, doutora Fernanda, porque você é uma das pessoas que gera conhecimento aqui para a gente na área da cardiologia. Você estuda, você pesquisa, você traz luz para aquelas regiões, para aqueles temas mais obscuros. E a gente no Brasil tem essa síndrome de vira-lata de achar que, já escutei residente falando e eu tive que corrigir, de que o brasileiro só copia o que americano e europeu faz. Falei, cara, não é bem assim, não. Perfeito. Vamos lembrar do que aconteceu também nas diretrizes de dislipidemia, que quando a gente falou do LDL menor do que 50, o mundo inteiro bateu no Brasil e agora você tá vendo. Os caras já falaram, não quiseram falar 50, botaram 55. E agora já colocaram o de extremo alto risco menor do que 40. Então, assim, a gente também traz informações e eu acho que tá na vanguarda, né? Acho que eu acho que tem um estudo brasileiro bastante bonito que se chama Prever, né? Um estudo multicêntrico, capitaneado pelo pessoal do Rio Grande do Sul, a Sandra e o Flávio Fux, e eles fizeram um estudo bastante interessante no sentido de começar a tratar pacientes que tinham, na época, valores acima de 130 e acima de 80, que não eram ainda 140. Nossa, causou também, como tratar, tal, não sei o quê, para hipertensão. Agora a gente está vendo que é eficiente, eventualmente, tratar nesse momento. Ou seja, foi ao encontro do que o HOPE-3 mostrou para a gente também, né? Esses pacientes de risco intermediário, que tinham já uma situação de pré-hipertensão naquela época, né? Que faz sentido ter esse cuidado. Agora, então, chegamos no momento do tratamento medicamentoso e que... Cereja do bolo. A cereja do bolo. E que pra gente ali ficou muito claro, doutora Fernanda, a importância da gente já pensar na terapia combinada para a grande maioria dos pacientes hipertensos, ao invés de tentar escolher uma única classe e chegar numa dose alta dessa classe, não é isso? A gente tem um benefício maior de tentar doses menores de terapias combinadas do que buscar uma única classe em dose mais elevada. Revendo um pouco de história, a primeira vez que se usou hidroclorotiazida, se usou uma quantidade enorme de diurético. E a gente foi aprendendo a reduzir e chegamos numa dose de 25 miligramas, 50 miligramas. Desculpa. Então, o que a gente sabe? O mecanismo fisiopatológico da hipertensão é múltiplo. Sim. Eu não tenho ainda como saber se em você o seu problema no seu túbulo não secreta sal, você tem atividade simpática aumentada, o meu sistema renina é exacerbado, o meu tônus miogênico é ruim, tem um pouco de tudo. Quando o indivíduo fica hipertenso, ele está sistematicamente com valores elevados, todo esse sistema não funciona.
se a sua disponibilidade de óxido nítrico não é adequada, se você comer um churrasco, em vez de em 24 horas seu rim excretar sal, você vai demorar 48 horas para excretar a mesma quantidade de sal. Então, nada funciona direito. Você saiu do equilíbrio. Ponto. A pressão alta, ela é simplesmente uma manifestação clínica de um desequilíbrio na homeostase cardiovascular. É isso. Não é a pressão, o valor. O que esse valor representa? Um desequilíbrio no meu sistema hemodinâmico. Perfeito. É isso. Eu não excreto sal, não produzo NO, minha atividade simpática está aumentada, minha renina está alta. E tudo isso vai no pobre da arteríola e ela vasocontrai e aumenta a pressão. Então, eu preciso relaxar isso. Então, eu preciso dar várias medicações que atuam em diferentes locais em quantidade menor para tentar restaurar essa homeostase de novo, né, para o valor pressórico voltar dentro da normalidade. Então, esse é o conceito por trás de por que usar pequenas doses de diferentes coisas. Perfeito, até porque também eu acho que é comentado isso, inclusive, né, que muitas vezes você, quando dobra a dose, você não tem um incremento maior do que 20% no controle, e em contrapartida os efeitos colaterais podem ser significativos. Maiores, deixando de bloquear os eixos. E aí tem as situações em que a gente pode pensar na monoterapia, né, que eu acho que tá muito bem descrito também nas diretrizes. Pressõezinhas baixinhas, isso, né? Aquele pré-hipertenso ainda de alto risco cardiovascular, ou aquele paciente hipertensão estágio 1 com um risco cardiovascular baixo, e aí, ou aqueles, como a gente já citou, idosos 80 anos ou mais, frágeis, polimedicados, que têm um risco maior de fazer hipertensão ortostática, mas via de regra a tendência é já pensar na terapia combinada. E aí eu acho que esse é um desafio para a gente no SUS, né, doutora Fernanda? Porque quando a gente pensa na realidade do SUS, daí a importância de vocês trazerem um capítulo específico só sobre o tratamento da hipertensão no SUS, porque um dos desafios que a gente vai ter é relacionado a essa terapia, a essa adesão. Né? O que a gente tem aí pela frente para tentar lutar e conseguir melhorar essa situação? Desejo, resiliência, persistência e não parar de falar. Eu acho que a gente tem que pôr a boca no microfone como vocês estão fazendo. A gente tem que divulgar que a nossa população precisa de remédios que não são caros e vão tratar 1/3 da nossa população adulta de forma adequada, e o impacto disso em termos de redução de custo, de alto custo, é imenso. Sim. Então, veja, infelizmente, mesmo para pacientes que estão sendo atendidos ainda no sistema que não é público, né, na saúde complementar, que a gente fala, ainda está tomando muito comprimido, ainda é muita polifarmácia. Né? Você pega um paciente idoso, tem lá 5, 6 comprimidos para pressão. Vamos melhorar, vamos deixar isso mais acessível para o paciente conseguir tomar a medicação, né? Então, precisa melhorar nisso. No SUS nem se fala. Está escrito no capítulo, até no capítulo do SUS, está escrito, olha, a gente tem IECA, a gente tem bloqueador de canal de cálcio, tem diurético, tem bloqueador central, tem bloqueador da aldosterona, tudo acessível, né? Só que, se puder dar um eplerenone, se puder dar combinação, não temos no SUS, né? Então, existem combinações muito acessíveis. Então, por exemplo, tem diurético com amilorida. Sim. O amilorida quase é uma espironolactona. Custa R$20. Então, às vezes, eu já escutei isso. Então, é ruim. O paciente perguntou, no SUS, doutora Fernanda, meu vizinho toma lá um remédio que tem 3 coisas dentro e está tomando menos comprimido. Eu falei, não tem no SUS. Ele falou, mas a senhora nunca falou para mim. Eu posso comprar. Exatamente. Ai, aquilo foi um tapa para mim. Estava conversando todo dia sobre isso. Porque eu falei, poxa, a gente sequer oferece para o paciente. Exato. A gente tem a cara de pau de falar, o senhor não quer comprar um NOAC, né? Que custa 100 e poucos reais, enquanto que tem uma combinação dupla que custa 20, 30 reais. Perfeito. A gente precisa falar para o paciente que existe essa possibilidade. Né? Então, eu acho que essa diretriz chama a nossa responsabilidade de fale mais com o seu paciente. Converse mais, interaja.
Troquem coisas, eu E acho a que é isso. polipílula ganha muita força, né, até nesse contexto da adesão, ainda mais sendo uma doença que é silenciosa, né, que a população tende a ter uma adesão menor no contexto de não ter Vai parando sintomas. ao longo do Então ela não tempo. sente aquele benefício muito claro, palpável para ele, ainda mais a Claro. população leiga que é pouco engajada, pouco aderente nesse sentido. Então é muito importante. E aproveitando que você falou da polipílula, a gente falou das classes, você já citou, relembrar que a gente está falando aqui como prioritário na hora de prescrever aquelas classes que sabidamente vão ter um impacto maior em redução de risco cardiovascular. Então a gente está falando do IE-COBRA, do bloqueador de canal de cálcio, do diurético tiazídico, como o trio de ouro, que é sempre bem comentado. Mas eu queria que você falasse, além do trio de ouro, a gente tem uma pirâmide mostrando ali o tratamento medicamentoso. Exato. E tem uma setinha puxando para o lado o beta-bloqueador. Eu amo beta-bloqueador. Pronto. Não, eu sei disso. Você me julgou muito segura essa. Eu adoro não. beta-bloqueador. Em situações, óbvio, Sim. específicas, né? Mas, por exemplo, pacientes jovens, a gente fala, mulher que quer engravidar, merece um beta-bloqueador. Você não vai poder usar BRA, IECA, espironolactona, né? Idade fértil, que não tem um sistema adequado de contracepção, às vezes você fica com medo de dar IE-COBRA. Eu, no sistema público, se eu não sei que a paciente de fato, né, tem algum método contraceptivo adequado, você não deve prescrever essa medicação. Mas você pega um paciente jovem igual vocês, dinâmico, né, taquicárdico lá, trabalhando 24 horas por dia, sudoreico, né, frequência cardíaca aumentada, é claro que eu dou beta-bloqueador. É óbvio, ele está me pedindo, pelo amor de Deus, me dê beta-bloqueador. Né? Não vou dar diurético, né? Ele vai me matar, porque ele não tem tempo, está em 5 reuniões seguidas, se ele tiver que... Enfim, eu acho que existe as situações absolutamente adequadas para o beta-bloqueador, e a gente fez uma revisão, o beta-bloqueador diminui evento. Ele diminui evento. Não tanto quanto as outras medicações mais modernas, mas também vai diminuir evento. Então, se em algum momento eu quiser usá-lo, por favor, use. Use o beta-bloqueador em associação. É maravilhoso. Ficou legal que está bem claro ali que ele é uma opção muito válida para situações especiais ali que a gente não precisa ter vergonha de prescrever beta-bloqueador. Não fique com vergonha. Não, jamais. E ali a gente tem na base o trio de ouro e continua como quarta droga ali se você precisa otimizar, a espironolactona, como você bem falou, pacientes que não tolerarem, tem a iplerenone como indicação também, lembrando da realidade do SUS, que a gente não vai ter isso disponível. Mas como eu comentei com vocês, né, pode ter associação usar amilorida, tem drogas que usam amilorida ao invés de iplerenone, também é bastante, e que é mais barato. Exatamente, que vai ser acessível. Tá muito bacana, tá muito legal aquele gráfico que deixa claro pra gente ali que a terapia medicamentosa tem uma lógica e que você, entendendo exatamente o perfil do seu paciente, né, doutora Fernanda, você vai saber escolher qual que é o melhor perfil de medicamento para ele, baseado no que ele tem de antecedentes. Né? Por exemplo, um paciente com obesidade severa, o beta-bloqueador não é uma boa droga, né? Não é aquele momento. Dê outra droga, né? Como quarta droga, né? A gente no INCOR usa muito clonidina, né? Ainda usamos um comprimido de clonidina à noite como quinta droga ou quarta droga. Às vezes o paciente fala, eu tenho edema com isso, tenho tosse com aquilo, tenho dor de cabeça com aquilo. O que resta para você? Uma combinação que você acha que é estranha. Mas não, se baixar a pressão, não tem problema. Né? Nas situações de exceção, não deixe de atuar, porque o paciente não pode tomar o que seria o ideal, né? O bom inimigo do ótimo. Então, não pode tomar o maravilhoso, tá bom, toma o que pode, o que dá, mas faça alguma coisa. E você falou da obesidade, nessa diretriz, Vitor, tem ali também, né, pela primeira vez já sendo citado, a opção do tratamento medicamentoso para os pacientes com obesidade que tenham indicação de tratamento medicamentoso, obviamente, citando ali a escolha por medicamentos que tenham ali comprovadamente um efeito sobre redução de risco cardiovascular, né? Então, de preferência para os que tenham redução de risco cardiovascular. Então, cita liraglutida, dulaglutida, semaglutida. Eu acho que a gente avançou muito com essas medicações para controle de peso, né, doutora Fernanda? Foi. E com o controle de peso, inevitavelmente, a pressão tende a com certeza, controlar, né? Com certeza. A pressão e todos os outros fatores, né? Mesmo que você não tenha um mecanismo direto para atuar, né, você de fato tem um grande benefício sim, você trazer o paciente para um ambiente melhor, no contexto da obesidade, né? Então, realmente você reduzindo o peso, se diminui sal,
né? Sim. Ingesta de sal, você diminui a atividade simpática, você diminui a atividade do sistema renina-angiotensina, Qualidade de vida. você melhora a função endotelial, tira a inflamação. Acabou, não sobra mais nada. Estamos chegando no final, doutora Fernanda, mas tem um outro ponto super importante que é para a gente lembrar aqui, que ajuda a reduzir um pouquinho das angústias de quem pega paciente com pressão elevada em ambiente ambulatorial, que foi relacionado à urgência hipertensiva. Esse termo agora a gente não vai mais precisar utilizar, correto? Isso aí é um bar. A gente fica 6 horas esperando reduzir a pressão do pronto-socorro. Na verdade, o alerta existe, né? O indivíduo que tem sintomas associados a uma pressão elevada, naquele momento, com risco de lesão de órgão-alvo, é uma emergência que tem que ser tratada como tal, né? Ponto. Né? Ponto. Emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva. A pressão muito elevada ou fora do controle, altamente elevada, o nome que você quiser dar, crise hipertensiva, né? É uma crise hipertensiva. Então, se tirou esse nome urgência, porque confundia muito com emergência. Qual que é a diferença de urgência e emergência? Não, urgência tem que ficar aqui 6 horas, emergência vai ter que estar internado, fica uma confusão. Então, aquela pressão exageradamente elevada, a grande maior parte das vezes é porque o paciente parou de tomar remédio. A grande maior parte das vezes. Ou ele está tomando outras coisas associadas que tiram o efeito de uma forma eficaz. O hábito até, né, de vida, né, que o tabagismo, né, por exemplo. Não está fazendo nada direito. Chamada até na diretriz de 2023, né, da aferição da pressão arterial como pseudocrise hipertensiva, né? Exato. Tem um trabalho bonito que você fuma, né? Você fumou 15 minutos, a pressão está elevada, né? É impressionante. Fumou, sobe a pressão. Então, é assim, estou morrendo de dor, está com a pressão, está nervosa, teve uma notícia desagradável, está num estresse de vida grande. Sim. Então, né, imagina, lá no Dante, no INCOR, as pessoas chegam lá, está sentindo alguma coisa? Não, tomou remédio, parou o remédio, o outro não chegou, o outro não tomei. Está com seus 200 de pressão arterial, no ambulatório. E o que a gente já viu desses pacientes que a gente interna e quando vai colocar na prescrição tudo que ele deveria estar tomando, faz um choque, né? Exato. Porque não toma nada. Perna bamba. Último aspecto que eu acho que é importante, está dando 1 hora de conversa. Porque tá bom, doutora, aí vai embora. Não, mas tranquilo, temos tempo. Um aspecto importante. Se o paciente está escrito 6 classes de antihipertensivo, 6 classes, e você confere o número de comprimidos que você está tomando, quantos comprimidos você tem que estar tomando? Ele tinha que estar tomando, 6 de manhã, 2 à tarde, mais meia dúzia à noite, ou 8 de manhã, e ele fala, não, eu tomo 4. Eu tomo 4 e 4. Então, não prescreva repetidamente a quantidade enorme, né? Prescreve menos, porque ele não está tomando. Então, você prescreve o que é o ideal, manda esse paciente voltar em 1 semana com uma avaliação de resgate, né? Porque se você prescrever tudo, vai acontecer isso que você está falando. Ele vai ter uma bela hipotensão e pode se machucar no momento que ele resolve tomar absolutamente tudo. Então, checar a adesão é um outro podcast. Como que a gente avalia a adesão de um paciente com doença crônica? É um outro podcast. É um outro podcast. Então, só para poder trazer a galera para poder racionalizar didaticamente, né? Saiu o termo urgência, entrou agora o termo que a gente chama elevação importante da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo. É isso que está na diretriz. Mas eu acho que é muito justo para direcionar esse raciocínio que a gente teve aqui agora e entender que a gente vai trabalhar com pelo menos 2 medicações combinadas, né, a nível ambulatorial, para que esse paciente seja reavaliado, claro. É uma pressão de respeito, né? Sim, tá elevada, tá 18, tá 20, pelo amor de Deus. Então, em 1 semana, tem que ver de novo esse paciente. 7 dias. Ninguém vai abandonar o paciente. Ele tem 7 dias para voltar com uma meta de pressão. É assim, tira a dor do cara, toma esse remédio, era para tomar 3, tomou 2, toma, volta, daqui 1 semana. Então, o que acontece é o cara chega, né, com esse pico hipertensivo, 180 por 90 ou mais, e aí o cara tá assintomático, não tem lesão de algum-alvo associado, não tá em emergência, e aí ele recebe no posto de saúde aquele captopril de 50, é reavaliado, ele sai sem medicação organizada para casa. Sim, no dia seguinte ele sabe. Ele vai sem orientação. Então, esse é o problema. Esse é o foco, né? O foco não é reduzir aquela pressão naquela hora, pelo amor de Deus, organizar oriente esse cara, paciente, né, de forma adequada. Exato. Explique a medicação que ele tem que tomar, ajuste a medicação, tire a dor, acolha o momento
ruim que ele pode estar passando, né? Acolher o paciente. Então, Isso é revisar a importante. prescrição, revisar hábitos, revisar contextos que podem estar piorando. E rever em Uma uma semana. meta de uma semana para revisão, com uma meta inicial de aí é menor do que 160 de sistólica e menor do que 100 de diastólica, é o que a diretriz preconiza nessa fase inicial. Para quem gosta dos números aí, é uma meta mais agressiva nessa fase inicial. Depois a gente vai ajustando cada vez mais essa prescrição do paciente, né? É verdade. Isso aí. Eu acho que conseguimos discutir grande parte dessa diretriz, né? Que tá deliciosa, acho que vocês vão gostar de ler. Tem muita coisa ainda, né, doutora Fernanda? Teria. A adesão medicamentosa, você já falou aí que é um tema à parte. Um bom episódio até de tratamento não medicamentoso Exato. exclusivo para que acho que a gente não citou aqui com detalhes, mas não, muito rico importante. também. É né? muito importante. Medidas não Muito. medicamentosas. Isso Medidas merece não medicamentosas, mas um tudo. tópico específico só para esse. Doutora, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma honra para a gente, né? É um prazer até para mim, que eu não conhecia a senhora presencialmente. Obrigado, Didico, mas quero que você trabalhe com as mensagens finais aí para todo mundo que está ouvindo, para o médico cardiologista, para o médico generalista, que também é responsável por esse paciente, e, por fim, para o paciente, que também tem o potencial aí de também ser ajudado com as mensagens finais. Olha, a primeira coisa é ler a diretriz. Importante. Gaste um tempinho, né? Use um tempinho. A gente está aqui para poder morar na mente, né? Exato. Use um tempinho para você ler, porque você precisa ter a tua diretriz. Você precisa internacionalizar a sua diretriz, né? Quando a gente não faz isso, a Fernanda mandou fazer, a Fernanda, o Diandro, o Vitor. Não, eu li, eu assimilei e eu tenho a minha conclusão. Porque daí você se apodera, esse termo é usual, né? Mas é importante você ler, você ter a sua visão, você lembrar dos pacientes que você atende e você transformar aquilo na tua prática, né? Porque cada um vai ter a tua diretriz, mas a sua prática é sua. É o paciente que você atende, é o tempo que você tem para ele, é a disponibilidade de exames que você vai ter, a disponibilidade de medicamentos. Então, você vai fazer a sua vida, né? Você vai usar isso e vai falar, eu vou atender assim a partir de hoje. E com isso, eu tenho certeza que o teu paciente vai ganhar, eu tenho certeza que vidas vão ser salvas. Excelente, doutora Fernanda. Queria dizer que para mim foi uma honra estar aqui, Vitor, porque meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Medicina foi a avaliação de prevalência de hipertensão numa ilha de pescadores lá na região do Pará, uma ilha linda. Imagino. A gente foi lá interessado na ilha, né? Eu tô sabendo, o objetivo não era esse, tô só ouvindo. Fala aí. Era científico mesmo. E o meu doutorado, doutora Fernanda, também foi na hipertensão. A gente pegou os dados do Interstroke aqui no Brasil. Perfeito. Conclusão do estudo, Vitor. Se a gente conseguisse controlar a hipertensão arterial no Brasil, 57% de todos os AVCs que temos no Brasil deixaria de existir. Então, eu acho que se tem um episódio do podcast, turma, que merece atenção especial pelo impacto que pode trazer para a nossa sociedade em termos de saúde pública, saúde global, carga global de doença, é isso que a gente está compartilhando hoje aqui. Então, eu queria lhe agradecer mais uma vez, doutora Fernanda. Foi um episódio brilhante e espero contar com a sua presença aqui em outras ocasiões também para discutir esses e outros assuntos que a gente sabe que você domina aí dentro da cardiologia, que pode ensinar muito a gente e os nossos seguidores. Obrigado, viu? Só posso agradecer estar aqui, a confiança, a credibilidade. Com certeza absoluta eu volto. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, você que está aqui, muito obrigado pela participação nesse episódio, mais esse episódio incrível aqui com nossos grandes amigos. E, por favor, avalie a gente no nosso podcast aqui no Spotify, em outros streamers que você acompanhar. Siga a gente lá no YouTube. Avalie também, está cada vez maior o YouTube também na 12x8, né? E estamos juntos sempre. Lembrar que essa diretriz não cai no TEC de 2025, tá? O TEC de 2025 ainda vai trabalhar com a diretriz de 2020, mas ano que vem essa diretriz aqui vai chegar de sola e fica bem atento para esse episódio, porque vai te ajudar muito ano que vem. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Estamos juntos. Até a próxima aí. Até a próxima.